O que se espera que o neném engorde por mês? Porque algumas mulheres falam assim, o meu filho engorda X gramas por mês e eu estou insatisfeita, ou o pediatra está insatisfeito. Uma falou assim, o meu pediatra quer que meu filho engorde 1 quilo por mês. Sim. Números assim muito, né? É assim? Não. A gente tem que ter em mente primeiro que nos primeiros dias, vamos dizer até uma semana, o bebê pode só perder, na verdade. Ele, quando nasce, ele já perde. Ele tem um peso de nascimento e um peso de alta, que hoje em dia vem na caderneta, está anotado, porque esse segundo peso é importante, porque ele que vai ser o nosso parâmetro para o primeiro peso depois, né? Então, esse neném pode perder até 10% do próprio peso, que isso é considerado esperado e normal. Ao final de uma semana, mais ou menos, ele já tem que ter parado de perder e ele precisa começar a ganhar. Nos primeiros meses, ele ganha uma média de 20 a 30 gramas dia. Isso é um peso considerado maravilhoso. Tá. E aí esse ritmo ele se mantém ou conforme os meses vão passando, o padrão vai se modificando? O padrão vai se modificando, essa conta vale, digamos, para 2, 3 meses de vida. Depois disso, o ideal é que a gente use um gráfico. Não existe mais aquelas coisas que a gente tinha, até dos livros famosos para pais, né, de pediatras tão bons e famosos. A gente tinha tabelas assim. 1 mês ganha tanto, 2 meses ganha tanto, com 3 meses tem que ter tanto. Isso já morreu há muitas décadas. A gente trabalha hoje em dia com gráfico. Os gráficos têm percentis. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta a carga genética, senão as pessoas seriam todas iguaizinhas, né? Então, peso e altura seguem a uma quantidade de coisas que influenciam. Não é só o quanto eu comi, por exemplo. Depende do metabolismo do bebê, mas muito da carga genética dele também, do tipo de alimento, se é só o leite materno, se não é. Um momento super importante em relação a peso é o início da comidinha de progressão, né? Que a gente fala, quando ele sai só do peito e começa a comer. Eu sempre falo que assim, quem vinha só no peito tinha um padrão de qualidade altíssimo. Na hora dessa transição, a gente tinha que, no mínimo, manter esse padrão de qualidade. Não é isso que acontece. A gente tem estatísticas assustadoras, assim, de bebês. Quantos por cento dos bebês já comeram lasanha industrializada aos 6 meses? É altíssimo. Jura? Juro. Eu vi isso num congresso e levei um susto. Eu não imaginava. Então, assim, mas eu vejo outras coisas no dia a dia, né? A gente continua comendo biscoito maisena, geleia de mocotó, não sei o que, calorias vazias, né? Açúcar. Então, isso tudo vai influenciar nesse peso, né? Não dá pra gente ter uma tabela. Essa tabela é um gráfico, e esse gráfico vai mostrar os desníveis para cima ou para baixo que precisam ser corrigidos por orientação do pediatra ou do nutricionista. Mas além disso, no exame, né, quando o neném é levado ao pediatra, além desse número que se espera, né, esse peso que se espera ser conquistado, o quadro clínico do neném, ele tem que apresentar o quê? Porque às vezes o peso não é tanto um X da questão, né? Tem um limite, tem um ponto de corte para você realmente se preocupar com esse peso, tá? Mas é lógico que o bebê não é um saquinho a ser pesado, né? Você tem que ver a hidratação do bebê, como é que estão as eliminações, se ele está fazendo cocô, se ele está fazendo xixi, se ele está calminho, se ele dorme demais, se ele está alerta, né? Se você, quando acorda o bebê, ele está correspondendo. Mas eu, particularmente, não consigo imaginar achar que um peso de um bebê estava ruim sem olhar a mamada. Tá? Eu acho que não dá pra gente pensar. O primeiro passo seria, o peso não foi o que eu queria. Eu preciso assistir a mamada, eu preciso saber assistir essa mamada, né? Porque eu tenho que saber o que eu estou procurando. Claro. Né? E uma vez que você veja, quase sempre a gente vai achar uma mamada no bico. Uma mamada no bico, ela é longa demais, Cris, e o bebê para de mamar antes de alcançar o leite com gordura. Porque o final da mamada é que tem gordura. A gordura é que dá saciedade, a gordura é que dá peso. Então, o primeiro passo, antes de se pensar em complemento, seria avaliar o bebê mamando. Viu a dinâmica, melhora essa dinâmica e marca de pesar 2, 3 dias depois, só uma pesadinha. Isso seria o ideal. A gente não direto concluir que não ganhei o peso que eu considero ideal, isto é igual a complemento. De jeito nenhum. Esse complemento é fim de linha, quando você tem algum problema muito importante, muito grave,
que não seja revertido.